Após o ritual de cura, aberta oficialmente a loja Raja Ayala, eu passo a palavra então para o nosso irmão Osmar de Carvalho. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Vamos dar início a essa palestra. Eu vou compartilhar aqui a minha. Então, meus irmãos, essa é a temática de hoje, que eu realmente imaginei trazer para vocês. Fazendo uma pesquisa, né, em cima de uma literatura bastante recente dentro da sociedade teosófica, uma literatura aí que, de certa forma, causou até uma certa controvérsia quando foi lançada, né? E falando desse instrutor que, na verdade, não há como falar dele dentro da sociedade teosófica sem nós falarmos de daquele que mais divulgou o trabalho desse mestre, né? Segundo nos informou Geoffrey Hodgson, né? O mestre Polidorus Issurenus é um, é um adepto, né? Um Mahatma da Fraternidade Branca que pertence a aquilo que é chamado como o braço egípcio da grande fraternidade branca, né? E nós não podemos esquecer que ah, a conexão da sociedade teosófica com esse braço egípcio na verdade, histórica, né? Porque Blavatsky, Madame Helena Petrovna Blavatsky, dentro da sua pesquisa, né, das viagens que ela fez, né, dizem que ela foi praticamente a primeira pessoa que viajou todos os continentes, visitando os centros da Fraternidade Branca e, obviamente, que o do Egito é um dos centros mais conhecidos, né? Desde a longínqua antiguidade, né? E Blavatsky residiu na cidade do Cairo, no Egito, por 10 anos, então ela teve muito tempo para conectar com esses é, mestres egípcios. Então, esse mestre ficou conhecido dentro de algumas literaturas teosóficas como o mestre P, né? Ficou realmente um nome meio truncado, né? Praticamente, depois nós vamos ver aqui um pouquinho para frente, que há uma comunicação dele e de mais outros dois mestres egípcios, né? Quando da fundação da Sociedade Teosófica, eles enviaram uma carta, né, de apoio, uma carta que foi dirigida para o coronel Henry Steele Olcott, né, que juntamente com Blavatsky, mais um grupo de pessoas lá nos Estados Unidos, né? Eles receberam essa carta de apoio e, na verdade, Madame Blavatsky estava fazendo uma ponte de contato entre a fraternidade egípcia e os irmãos maçons que com ela estavam fundando lá a Sociedade Teosófica. Nós não devemos nos assustar com o fato que a Sociedade Teosófica foi fundada por um grupo de maçons, né, lá em Nova York. Inclusive concederam a Madame Blavatsky um diploma maçônico do rito de adoção, né, que era um rito feminino, né, porque ela sabia tudo de maçonaria, mas não tinha credenciais maçônicas, aí deram um jeito, arranjaram um diploma
maçônico para ela, e ela trouxe adeptos, né, ou seja, mestres da fraternidade egípcia até Nova York, né? Isso vocês podem encontrar no diário ah, do Coronel Olcott, né? Hoje é o dia de falar de diários aí. Mas o Geoffrey Hodgson, ah, no seu livro, é, na verdade, o seu diário oculto, né, que foi publicado com o nome de Luz do Santuário, né? Esse livro realmente é onde nós temos as comunicações que Geoffrey Hodgson, que foi um grande teósofo inglês, né? Que nasceu no último quartel do século XIX, ele esteve na Primeira Guerra Mundial, lutou pela Inglaterra, tal, mas ele já demonstrava alguns poderes psíquicos, e ele sempre, quando entrava nas igrejas e tudo mais, ele tinha assim, uma expansão de consciência, e acabou que ele descobriu a Sociedade Teosófica, inclusive viu uma palestra da segunda presidenta da Sociedade Teosófica, a senhora Annie Besant, e durante essa palestra ele teve uma expansão de consciência, ele praticamente viu a aura da doutora Annie Besant se expandindo por todo o público da palestra, ele ficou, obviamente, muito impressionado com isso e procurou se filiar na Sociedade Teosófica por um certo tempo, e mais para frente, alguns anos depois, ele ingressou na Escola Esotérica de Teosofia, né, que é uma organização que foi fundada por Madame Blavatsky para aqueles que queriam realmente praticar a teosofia. Mas esse livro é interessante, meus irmãos, que ele foi publicado em 1988 pelos membros da Sociedade Teosófica lá das Filipinas, né? Então aí que começam um pouco as controvérsias com esse livro, porque a Sociedade Teosófica lá na Índia não se interessou e não quis publicar o livro, né? O que é esse livro, Luz do Santuário, é o Diário Oculto do Senhor Geoffrey Hodgson? São entradas, né, de diárias, de meditações, de observações, e aí realmente fala da vida oculta de Geoffrey Hodgson, os contatos que ele teve com uma série de instrutores, de Mahatmas. Então ele cobre realmente desde a década de 20 até a década de 60. É um livro realmente que é, tem um escopo assim bastante amplo, porque ele é praticamente a descrição da vida oculta, da vida interna de Geoffrey Hodgson, né? Então, ele faleceu em 1984, né? E esse livro foi publicado a a maior parte dele, porque na verdade a esposa de Geoffrey Hodgson, a Sandra Hodgson, ela disse que havia muito mais entradas nesse diário do que caberia num livro, né? Então, acabou que foram lançados, na verdade, 3 livros, né, nessa mesma linha aí, sendo esses o primeiro deles, né? E em 2013, esse livro chegou ao português aqui pela tradução do nosso querido Raul Bran. Na verdade, ele não foi editado, ele fez um arquivo PDF com a tradução do Diário Oculto do Geoffrey Hodgson, né? Inclusive, eu participei já em 2013, 2014, né? Ou seja, 10 anos atrás. Eu coloquei no ar lá no meu site
o www.levir.com.br, eu coloquei o arquivo PDF gratuitamente, está lá até hoje. Quem quiser, se vocês, né, quiserem ter acesso gratuito a esse livro, entrem lá em levir.com.br, na seção Teosofia, vocês vão encontrar lá esse arquivo PDF. E mais recentemente, então, agradecemos ao irmão Raul Branco que fez essa tradução. E mais recentemente, a editora Conhecimento, né, lançou também a versão dela. Então, vocês podem ver, temos aqui o livro impresso, né? São simplesmente, nem são, deixa eu ver aqui, 679 páginas, meus irmãos. É uma coisa maravilhosa, né? Praticamente 700 páginas de informações esotéricas, né? E um dos mestres que mais é citado exatamente nesse livro é esse mestre chamado Polidorus Isurenos, que, segundo Geoffrey Hodgson, ele é a reencarnação de um grande neoplatônico, né, o Philon, judeu, que nasceu no ano 30, né, 30 ou... Deixa eu ver aqui qual é a data certa aqui. 30 antes de Cristo e faleceu no ano 40 após Cristo, né? E essa imagem desse mestre aqui, nós temos o que consta no livro do Geoffrey Hodgson, que ele mesmo fez um desenho a lápis, né, da face do mestre, e depois a esposa de Geoffrey Hodgson fez essa pintura mais detalhada, né, que inclusive quando a gente pesquisa na internet, ela é encontrada junto com uma carta de doação que ela fez desse quadro para a Sociedade Teosófica lá na Austrália, né? Ela doou esse quadro e, inclusive, está assinado por ela ali, e porque durante anos ela ajudou Geoffrey Hodgson na compilação dessas entradas, né? Então, para vocês entenderem qual é a relação que Geoffrey Hodgson tinha com esse adepto, né? É, primeiramente, nós temos que falar um pouquinho da vida oculta do Geoffrey Hodgson, porque ele entrou na Sociedade Teosófica, como eu disse, como membro. Anos depois, posteriormente, ele ingressou na escola esotérica de teosofia, cujo chefe interno é o mestre Moria, e também existe um mestre ou um governante ou um diretor externo, né? Que eu não sei precisar exatamente quem que era na época do Geoffrey Hodgson, provavelmente fosse até a própria doutora Annie Besant, mas o fato que lá na Inglaterra, quando o Geoffrey Hodgson foi, segundo o próprio diário dele, né? Quando ele foi ingressar na escola esotérica, que tem uma sala especial onde ocorrem as reuniões, as meditações, quando ele pisou o primeiro pé dentro da sala, ele teve uma visão da face do mestre Kuthumi, né, que surgiu na frente do rosto dele e disse para ele o seguinte: seja bem-vindo de volta aos rankings, ou seja, ao recinto da grande fraternidade branca. Então, ele adentrar novamente na escola esotérica era como se ele estivesse retornando à, é, à fraternidade branca, que, segundo ele mesmo no seu diário, a primeira vez que ele ingressou dentro dos estudos da fraternidade branca,
né? E não, obviamente, não o Geoffrey Hodgson, mas a alma dele, né? A alma do Geoffrey Hodgson e a sua consequente personalidade teria ingressado na Fraternidade Branca há 8.000 anos atrás, no Antigo Egito, né? E em subsequentes encarnações ele foi retornando para a fraternidade, e nessa última vida isso se deu por meio da escola esotérica da Madame Blavatsky, né? Então, de certa forma, o discipulado do Geoffrey Hodgson estava ocorrendo sobre a égide, né, do mestre Moria, do mestre Kuthumi, que são os chefes, né, internos da escola esotérica, mas num determinado momento da vida do Geoffrey Hodgson, ele recebeu uma comunicação de que o discipulado dele seria passado para o mestre Polidoros Isurenos da fraternidade egípcia, na verdade, do braço de Luxor da fraternidade egípcia, né? Então aí é que cabe a gente falar um pouquinho, né, sobre o que é um mestre, o que é um adepto, meus irmãos, porque hoje em dia é um assunto bastante distorcido aí nesse campo do esoterismo, essa figura dos mestres, porque há muitos mestres aí fakes, né? Há muito mestre que, na verdade, vem da criatividade da cabeça das pessoas, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas confundirem personagens de ficção, né? Inclusive ficção esotérica ou espiritualista, com mestres verdadeiros, né? O mestre, ou Mahatma, né? Que significa grande alma ou adepto, esses termos são usados alternativamente na literatura teosófica. Ele é, na verdade, um homem, né? Uma alma que evoluiu muito além do nível humano normal, né? Ele é, por assim dizer, um iniciado dos mistérios maiores, não só dos mistérios menores que são encontráveis aí nas religiões ou nas ordens esotéricas, mas eles são iniciados. Um mestre verdadeiro é iniciado por meio de um outro mestre ou de outros mestres, e eles perfazem então uma fraternidade, ou aquilo que no cristianismo é chamado da comunhão dos santos, né? E isso é uma organização que existe há muitos e muitos anos nesse planeta. Segundo se diz, ela teria começado ainda, a Fraternidade Branca teria sido formada ainda na época da civilização Lemure, né? Na época da Lemúria, né? Vocês podem ter uma ideia da antiguidade disso. Aí nós estamos falando de milhões de anos, né? Então, daquela época para cá, uma grande quantidade de indivíduos da nossa humanidade já atingiram esse grau de mestre, né? Não mais do que algumas centenas de indivíduos, né? O que é pouco para realmente esse número grandioso de almas que estão no nível humano, que, segundo o Lidbita, chega na casa dos 60 bilhões de almas que estão dentro é, da nossa evolução atual. Então, meus irmãos, o adepto, ele é realmente alguém que é, não pode ser compreendido como uma pessoa normal, né? Ele está fora dos padrões realmente comuns, né? Então, no próprio livro aqui do Geoffrey Hodgson, ele dá, por exemplo, algumas dicas do que é o adepto, né? Ele diz o seguinte:
o adepto, né? Depois que o mestre Polidoro Zisurenos falou, compreendi que o adepto, né, ou o mestre, é um indivíduo unificado. Todos os princípios, do físico até o átmico, foram levados inteiramente para o mesmo grupo de vibrações. Nenhuma vibração estranha e, portanto, nenhuma qualidade discordante existe em nenhuma parte de toda a sua natureza. Ele é totalmente unificado e completamente purificado. Todo seu ser é transparente e translúcido para a luz da mônada. Sua aura e sua consciência são iluminadas com a luz monádica. Ele é a mônada em termos de consciência, e nesse sentido, ele é uma unidade, uma única individualidade livre de escandas, né, ou tendências, iluminado pela mônada, ativado pela mônada, né, a chispa divina, e com os poderes da mônada. Esse, em parte, é o segredo do adeptado, ou seja, unificação, purificação completa e imutável, e consciência monádica. Essa foi a impressão que o mestre Polidoros me passou. A linha de comunicação entre a mônada e o corpo físico está totalmente aberta e nunca mais pode ser fechada em qualquer nível em que o corpo mais inferior possa se encontrar. Então, meus irmãos, pela descrição que vocês veem aí que o Hodgson faz, né? Nosso querido padre Geoffrey Hodgson faz do adepto, vocês podem ver que ele é um indivíduo que ele não é um ser sem conflitos, né? É um ser que unificou a sua personalidade, seu corpo material, suas emoções, seus pensamentos, a sua própria alma com as vibrações da sua chispa divina, né? E isso aconteceu, meus irmãos, não de uma hora para outra, mas como cada um de nós, o adepto, o mestre, ele obteve isso por meio de muitas existências, né? Dentro do ciclo de 777 encarnações que uma alma humana, segundo Madame Blavatsky, né, na Doutrina Secreta, tem que passar, né? O mestre ele atinge essa unificação e também a associação dele com outros discípulos, com outros mestres, outros Mahatmas, que é fundamental, porque só um Mahatma ou só um mestre pode criar um outro mestre, né? Existe uma linhagem, existe uma tradição, né? E então Geoffrey Hodgson, que também já é um auto-iniciado desde vidas passadas, né? Ele, na verdade, recuperou o seu status ao ingressar na escola esotérica, e então lhe foi dito que ele passaria a ter esse contato com o mestre Polidoro Zisurenos diariamente na meditação dele. Segundo o diário do Geoffrey Hodgson, todo dia às 9 da manhã ele ia meditar, e, segundo ele também, ele possuía o CID, né? Ou seja, a, o poder psíquico de manter a consciência dele simultaneamente no plano mental superior, né? O corpo causal, e no corpo físico. Tanto é que ele conseguia isso, que a sua esposa, a Sandra Hodgson, também estava sempre presente no ambiente, e ele ia ditando para ela as instruções que ele ia recebendo, descrevendo as imagens. Em certos momentos, ele convidou artistas também para pintarem as imagens que ele estava vendo, principalmente naqueles livros que ele fez sobre a, a natureza esotérica dos espíritos da natureza, dos anjos, né, dos devas.
Ele fazia isso, mantinha a consciência nos planos superiores e, ao mesmo tempo, ele conseguia falar e se comunicar com as pessoas aqui na terceira dimensão, ou seja, ele mantinha uma dupla consciência, né? Isso é um poder realmente bastante raro, porque geralmente quando a pessoa entra em transe, né? O transe, o êxtase da meditação, a pessoa geralmente trava completamente o corpo físico. Não era o caso do Geoffrey Rhodes, ele conseguia manter a consciência nos dois níveis. Mas vamos um pouquinho mais aqui. Ele comenta sobre os atributos cósmicos do adeptado. Aí vocês podem ver que tem uma data aí, 4 de julho de 1946, que é uma entrada do diário dele. Ele escreveu o seguinte: depois de receber do mestre Polidorus e Zurenos a interpretação do versículo 18 do oitavo capítulo do Êxodo, né, da Bíblia, compreendi que o adepto, né, o mestre, possui atributos cósmicos. A consciência do adepto tem extensões além de qualquer limitação que a palavra mônada, né, ou chispa divina possa implicar, indo mesmo até ao universo como um todo. Ele ascende subplano após subplano, entrando também nos planos cósmicos, unificando-se com eles e servindo-se de seus poderes. Esse é o segredo do poder teúrgico do adepto, ou onipotência técnica, bem como sua onisciência e onipresença. Esses são derivados de níveis superterrestres e mais tarde de supersolares. A universalização de consciência é o trabalho do adepto e, portanto, é o ideal pelo qual se empenhar. Então, no caso do Geoffrey Hodgson, que também já estava bastante avançado nesse processo, aí, meus irmãos, vocês podem ver que o mestre ele não está limitado exclusivamente a essa esfera, a esse planeta que nós estamos. Porque a partir do plano da consciência búdica, do plano búdico, o indivíduo pode se deslocar, estender a sua consciência até os outros planetas do sistema solar, até a própria consciência do Sol, a consciência do logo solar, e aí ele dá a entender que o mestre, dependendo, obviamente, o grau que ele esteja, ele pode estender a consciência dele até para outros sistemas solares, para o próprio universo. E nós sabemos que o nosso sisteminha aqui solar é apenas um de bilhões e trilhões de sistemas solares, né, que existem na nossa galáxia ou em outras galáxias, né? Existe todo um mundo aí de consciência que a gente não está sabendo nada do que está acontecendo, meus irmãos. Quando a gente olha para esse mundaréu de estrelas que tem no céu visível, e agora os telescópios, né, cósmicos aí vão revelando a quantidade é, incrível de estrelas e a quantidade mais incrível ainda de planetas, né? A média que a astronomia diz hoje é que para cada estrela existem 10 planetas. Se só na nossa galáxia tem, vamos chutar por baixo, 100 bilhões de estrelas, vocês imaginam a quantidade de planetas que existem, né, só nessa nossa galáxia. Hoje já foram mapeadas 80 bilhões de galáxias. Então, meus irmãos, quem considera que a vida é exclusividade desse planeta, ou que esse papo de extraterrestres ou de disco voador, que isso aí
viagem da cabeça aí de pessoas, né? Isso é um ledo engano, meus irmãos. Nós fazemos, esse planeta faz parte de uma comunidade cósmica, né? É uma pena que o ser humano ainda não tem ainda consciência nem individual, nem coletiva para ter um convívio, né? Minimamente racional com esses seres. Por isso é que eles têm realmente uma uma parcimônia muito grande em conversar com os seres humanos, porque nós ainda somos seres muito primitivos. Agora, os mestres têm acesso nisso, meus irmãos. A chispa divina do mestre que rompe aquela aura pessoal, ela ganha o universo. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui, né? Então, nesse item aqui, ele ainda continua. O adepto ainda tem individualidade e mesmo personalidade, mas não sofre limitações em consequência disso, né? Liberação, né, entre aspas aí, descreve muito apropriadamente a realização do adepto, mesmo com o corpo sendo usado e impondo suas restrições. A consciência do adepto é livre em si mesma e capaz de reduzir essas restrições ao mínimo. O adepto é inteiramente mestre de seus instrumentos e das técnicas de seu emprego para todos os propósitos possíveis, né? Tornei-me ciente, ainda que vagamente, dos atributos cósmicos e do estado liberado do mestre Polidoros e Zureno. Então vocês podem ter ideia, meus irmãos, da bênção que foi para Geoffrey Hodgson e alguns outros iniciados terem tido contato com esse mestre. E para não ficar só nessa questão, meus irmãos, muitas pessoas acham assim: ah, mas se ele tinha contato com esses mestres, né? Só por meditação, né? Será que isso não é uma viagem da cabeça dele? Será que isso não é uma, né? Uma realmente uma criatividade, né? Praticamente literária desses escritores aí de falar de mestres, né? O fato, meus irmãos, é que Geoffrey Hodgson foi visitar fisicamente esse mestre no Egito. Ele não se limitou apenas aos contatos psíquicos. Geoffrey Hodgson fez uma viagem muito longa, passando pela Terra Santa, passando pelo Egito, aonde ele encontrou não só esse, mas outros mestres egípcios, constatando que a fraternidade egípcia continua ativa, inclusive com uma série de documentos lá que eles têm secretos, né? Aos quais Geoffrey Hodgson foi mostrado, né? Documentos, inclusive, que para o olho do ser humano comum não quer dizer nada, porque ele viu lá rolos e rolos de papiro que não tinha nada escrito, né? E ele até indagou, né? Segundo a própria descrição dele, o que seriam aqueles papiros em branco, né? E o mestre perguntou: mas você não tem clarividência? Por que que você não dá uma investigada aí nesse papel em branco? Eram papiros, meus irmãos, que ficavam expostos nos templos egípcios para pegarem as vibrações dos rituais, das solenidades, das iniciações, né? Imprimindo no, ah, a caixa daquele papiro que depois de anos e anos ele era enrolado e era guardado. Isso está lá no Egito até hoje, meus irmãos. Então, Geoffrey Hodgson teve essa oportunidade de conhecer pessoalmente esses mestres egípcios, inclusive na passagem que ele teve na Terra Santa, ele conheceu
a encarnação física atual do Mestre Jesus, que está lá encarnado na comunidade dos drusos, ali no Líbano, né? Que se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir que os drusos é a comunidade muçulmana mais esquisita que existe. São muçulmanos que acreditam na reencarnação, e segundo Jofre Hodgson, o Mestre Jesus está lá, reencarnado, né? E obviamente que ele não pode atender aí aos bilhões de cristãos que ficam gritando o nome dele de outra encarnação aí. Ficam gritando, Jesus, me acuda aqui e tal, né? Mas ele tá lá, é o mestre que cuida do raio devocional. Madame Blavatsky também esteve lá, com essa encarnação do mestre. Ou seja, não é simplesmente uma viagem da cabeça do Jofre Hodgson, meus irmãos. E sobre o Egito, né? Aliás, até mais especificamente sobre o mestre Polidoros, ele diz o seguinte: o mestre Polidoro Zisurenos é o registrador da fraternidade de Luxor. E ele diz o seguinte: nos arquivos da Sociedade Teosófica há uma carta do mestre Tweet Bey, e ela foi a primeira recebida pelo coronel Olcott, que é das 17 pessoas que, juntamente ele, Blavatsky, mais 15 pessoas, é que fundaram a Sociedade Teosófica em Nova York. Eles receberam, então, essa primeira carta, né, da fraternidade egípcia, né, que faz referência a três de seus adeptos da fraternidade de Luxor, né, da quinta seção dessa fraternidade de Luxor. E essa carta diz o seguinte: essa carta foi dirigida ao coronel Olcott. Irmão Neófito, nós te cumprimentamos. Aquele que nos busca, nos encontra. Tente. Teus nobres esforços em prol de nossa causa nos dão agora o direito de te dizer quem são eles, né? Os mestres. Serapis Bey, da seção egípcia de Elora, Polidoros e Zurenos, da seção de Zoroastro, e Robert Moore, da seção de Salomão, né? Por ordem ou de ordem do Grão Observatório de Luxor, assinado Tweet Bay, três pontinhos, né? Eu não achei a carta lá, essa carta ela está aí numa das publicações das cartas dos mestres, né? Mas é isso que ela realmente diz. E então Jofre Hodgson comenta, então o adepto egípcio que se chama Serapis Bey assumiu a direção dos assuntos e ele deu instruções ao coronel Olcott e à Helena Petrovna Blavatsky, o HPB. Ou seja, a fundação da Sociedade Teosófica lá em Nova York é mais uma atividade da fraternidade egípcia do que qualquer outra seção da Fraternidade Branca. Inclusive, havia um interesse muito grande desses mestres egípcios em dar instruções, dar iniciações para os maçons norte-americanos, dando à maçonaria norte-americana um poder que eles nem sonhavam que existia, né? Porque a maçonaria europeia recebeu esse impulso do Egito vindo do mestre Conde Saint-Germain, né, o príncipe Racoques, que fundou a Rosa Cruz, depois fundou a maçonaria. Agora, os maçons norte-americanos, que eram rebeldes, né? Os Estados Unidos se libertou da Inglaterra, tudo mais, a maçonaria deles funcionava lá praticamente desconectada da fraternidade branca, e Blavatsky garantiu que esse elo fosse refeito, né? Uma coisa muito interessante
que não está nem escrita aí nos livros teosóficos, mas é isso, é essa conclusão que eu tiro desses contatos, né? E aí nós podemos falar de algumas instruções que tem nesse livro, o Diário Oculto, porque tem muitas instruções, obviamente, que não tem como a gente falar todas aqui, meus irmãos. Então, eu recomendo que vocês vão lá no site, peguem esse PDF ou comprem aí o livro porque tem gente que só consegue, né, ler o livro, né? Esse catatal aqui, mas o PDF está de graça lá no site da Levi. Vocês podem, inclusive, pesquisar são mestre Polidoros, né? Então, vamos a algumas instruções aí do mestre, né? Sobre vidas passadas. O mestre Polidoros me dá informação sobre algumas de minhas vidas passadas, né? Porque a reencarnação é praticamente um dos pilares do conhecimento teosófico, né? Partindo da última ação, né? Antes dele ser Joffrey Rhodes. Então, a alma dele esteve na Inglaterra no 17º século, terminando tragicamente na meia-idade. Antes disso, antes da Inglaterra, ele esteve na Índia no 10º século, como um médico, né? Um médico da Ayurveda, né? Antes disso, ele esteve em Roma e então a vida judaica. Quando nos encontramos, aí é interessante porque ele já tinha encontrado há praticamente 2.000 anos atrás com esse mesmo mestre, o mestre Polidoros. Então, ele, o mestre Polidoros, como filhos judeus naquela vida, e Aristóbulo, né? Esse daí é uma outra alma que é muito amigo do Geoffrey Hodgson, eles se reencarnam praticamente juntos, né? Então, eles eram meus amigos. Ele era um obscuro e escritor e filósofo alexandrino. Aristóbulo era o filho de Alexandre Janeus, que é dito ter reinado no tempo verdadeiro, né, de Jesus, são 115 anos antes daquela data que o cristianismo diz que Jesus nasceu. E era também um príncipe, né, príncipe da Judéia. Notável, pois eu não conhecia nada sobre Aristóbulo, exceto seu nome. No entanto, as datas estão certas. Então, aí, meus irmãos, é que nós vemos o seguinte: quem tem essa a sorte, né, que não tem nada de sorte, de conectar os mestres, meus irmãos, é porque já está em contato com eles já há algumas encarnações. É inclusive muito difícil você começar um relacionamento novo com essas almas tão elevadas, porque é o seguinte, o mestre, quando ele começa a instruir alguém, ele tem que fazer isso até a pessoa também se transformar no mestre, né? É um karma muito forte que existe entre mestre e discípulo que se estende por muitas encarnações. O indivíduo não começa a ensinar uma pessoa, a pessoa morre e aí acabou a relação deles. Não é que nem casamento, que até a morte os separe, não. Quando a morte aí, morte é só para os, né, trouxas, entre aspas, que acham que a morte termina alguma coisa. A morte é só a virada de direção da evolução da pessoa, ou para fora ou para dentro da expressão da alma. Nesse momento, nós estamos aqui fora, na terceira dimensão. Quando a gente morrer, a gente vai estar virado para dentro, e quando a gente terminar o que está fazendo lá dentro, a gente vem para fora de novo, né? Inclusive, morrer é muito mais fácil do que nascer, né? Nascer que é o complicado, meus irmãos, a programação que os anjos, que as almas têm que fazer para nascer juntas no mesmo lugar, na mesma época, isso que é o difícil. Morrer,
Se vocês pararem de respirar aí 10 minutos, vocês já automaticamente estarão lá do outro lado no plano astral, né? Então, os mestres não se perdem dos seus discípulos entre as encarnações, né? E aqui temos outra passagem do Diário do Jofré Rosa que diz o seguinte, né? Vejam bem, o que eu vou colocar aqui, a maior parte é inclusive da década de 1940, né? 45, né? Então ele fala o seguinte: o mestre Polidoros diz que na iniciação física, os poderes das personalidades do passado são comunicadas para a atual. Isso aqui é um ponto interessantíssimo, né? Esses antigos eus não desapareceram. Eles estão indelevelmente impressos na luz astral e podem ser invocados, estudados e redimidos pelo iniciado. Os erros não podem ser apagados, mas seu agente pode ser redimido, né? E eles, os erros karmicamente desfeitos ou equilibrados. O adepto está em plena posse de todo o conhecimento de todas as personalidades do passado que constituem um museu, biblioteca invisível à sua disposição. As evocações mágicas são dessas impressões na luz astral e não dos velhos eus pessoais. Isso aqui, meus irmãos, é uma instrução assim extremamente esotérica, né? Porque tem pessoas, inclusive muitos teósofos aí, muitos teosofistas, muitos budistas principalmente aí, que acham que as encarnações, que elas não têm importância, que isso aí a pessoa vive lá, teve uma série de experiências, ou viveu bem, ou viveu mal, ou foi um bandido, ou foi um santo, ou foi um estuprador, ou foi um papa, né? As pessoas acham que isso não tem importância. Tem importância sim, meus irmãos. É aí o mestre está falando que chega em determinados momentos da evolução do indivíduo, e isso nós estamos falando das últimas iniciações, que a pessoa precisa, o iniciado precisa aproveitar, né? E isso é o lado muito interessante, né? Aproveitar as qualidades que devem ter sido desenvolvidas nessas, né? Simbolicamente 777 vidas 770 vidas anteriores, né? Porque dizem que as últimas 7 vidas são as 7 vidas com as 7 últimas encarnações. Mas ele precisa aproveitar essas qualidades. E o que que ele faz? Ele vai na luz astral, que nada mais é do que o Akasha do próprio sistema solar, e que anda com a gente para lá ou para cá no nosso corpo causal, né? As pessoas podem até se perguntar: poxa, mas eu faço uma coisa, aonde é que o karma escreve isso, né? Escreve no seu próprio corpo causal, no Akasha do seu corpo causal. E é isso que provoca as novas encarnações. Mas o mestre, o iniciado, ele precisa aproveitar essas qualidades, e o que é dito aqui é que ele precisa redimir, ele precisa equilibrar aqueles crimes, aqueles defeitos, aquelas coisas terríveis que possivelmente ele tenha feito. Isso precisa ser integrado, a pessoa precisa se lembrar disso, precisa é, é, passar uma régua nisso aí, passar uma trolha nisso aí, acertar essa pedra bruta aí e deixar ela perfeitinha, deixar ela cúbica, né, dentro do linguajar maçônico, porque isso é a obra do indivíduo, não só de uma vida, mas de todas as encarnações. Essa passagem, inclusive, continua aqui, né? O iniciado aprende a arte
estuda seu passado, absorve suas qualidades desejáveis e redime as indesejáveis. Então, o processo, né, de, entre aspas, lavar os pecados pelo sangue do Cordeiro, né, fecha aspas, é profundamente oculto. O Budi desperto do próprio iniciado lhe permite redimir o passado num sentido oculto e místico. É lógico que nenhum redentor externo pode realizar esta tarefa, ainda que o iniciador ajude consideravelmente. Cristo, em seu cargo de redentor, né? Temos aí até a nossa maravilhosa estátua aqui no Rio de Janeiro, Cristo Redentor, né? Visto dessa forma, ele é o iniciador, um símbolo do hierofante, né? Do adepto que instrui, que inicia, né? É, que é o hierofante ao invés do logos. Então, meus irmãos, isso aqui é muito interessante, né? A gente não encontra isso em passagens de livros teosóficos, quer dizer, as encarnações, as personalidades antigas, pelo menos aquelas que fizeram coisas interessantes, quer seja para o bem ou para o mal, isso não está perdido, meus irmãos. Existe um nexo causal entre aquelas vidas e o que nós somos hoje. E só realmente a consciência búdica, que é o sentido da unidade, né? De que realmente os pecados foram cometidos por ignorância, ou se não foi por ignorância, a pessoa também pode redimir. Então, quando a igreja diz: olha, Cristo, se você acreditar em Cristo, os seus pecados serão redimidos. Isso é uma linguagem esotérica, meus irmãos, oculta. Quando cada um de nós chegar na consciência crística, na consciência búdica, nós teremos instrumentos para analisar o bem e o mal das nossas vidas, não só dessa vida, mas de todas as existências, e realmente curá-las, saná-las, nos tomarmos consciência dessa grande sombra, provavelmente, que está por trás dessas nossas vidas, né? Muito interessante esse ponto aqui, né? E continuando. Como o grande mestre Polidorus Isurenos, da Fraternidade de Luxor, esclareceu, é fundamental que o indivíduo que busca ardentemente o verdadeiro desenvolvimento oculto espiritual seja impulsionado irresistivelmente a partir do seu interior, de forma que, para ele ou ela, não haja nenhum outro caminho a seguir. Sem isso, todas as virtudes do mundo carecerão do fogo interior que somente o ego, né, o eu superior, quando suficientemente desenvolvido, pode oferecer e realmente o faz, pois então não pode haver nenhuma possibilidade de hesitação e nenhuma outra pessoa pode então impedir o aspirante de trilhar a senda central do desenvolvimento acelerado, fundada pelos adeptos e por eles inspirada. Isso aqui está bem no comecinho do diário do Geoffrey Hodgson. E isso é uma verdade muito profunda e que caracteriza muito, meus irmãos, os teosofistas. Os teosofistas, eles são automotivados. E essa motivação, meus irmãos, deve vir do eu superior. Essa vontade de estudar, essa vontade de ir numa loja teosófica, de partilhar os conhecimentos, de ouvir uma palestra, de dar uma palestra, de depois ir, voltar para casa, pegar aquele livro, ler de novo, meditar, se auto-observar,
Tudo isso, meus irmãos, é a chama do eu superior, é a verdadeira motivação, é a motivação da alma imortal. E isso é uma coisa, meus irmãos, que você não consegue fazer acontecer numa pessoa se ela já não estiver se automotivando. Porque em muitas organizações aí, se criam expectativas, muitas expectativas nas pessoas. Olha, você vai salvar sua alma, você não vai para o inferno, ou você vai ficar rico, ou você vai melhorar de vida, Deus vai te abençoar. Vem aqui para essa igreja, contribui por dízimo aqui. Isso aí, meus irmãos, são motivações exteriores, né? Muitas delas motivadas por uma busca egoísta da pessoa. Agora, essa fome de conhecimento, de sabedoria que move os teosofistas é que é a verdadeira motivação e que é muito difícil, você até consegue despertar, né? Mas se aquilo não tiver, isso pertence às vidas passadas da pessoa, né? E os mestres aí, em outro ponto desse próprio diário, eles dizem que nesse momento milhões de pessoas estão aí reencarnadas que participaram dos mistérios antigos, em Roma, na Grécia, ou até antes disso, no Egito, na Babilônia, sei lá, em tantos pontos dos mistérios que houveram no mundo, essas pessoas buscam as portas aonde que elas podem retomar esse conhecimento. É por isso que a gente tem que manter a sociedade teosófica ativa, né? Por aparentemente menor que ela seja, mas é a porta que a pessoa vai reencontrar de novo o caminho. E se for uma pessoa desenvolvida, ela reencontra até o próprio mestre, né? E aí, vamos comentar, mas é uma das passagens mais espetaculares que tem nesse diário, que ele diz o seguinte, né? O trono dos faraós foi um dos estágios no caminho para o adeptado, né? Ou seja, para se tornar um mestre, passado por muitos adeptos, por muitos mestres, né? Quer dizer, muitos mestres foram faraós. Ele dava acesso aos mistérios e oportunidades sem paralelo para o desenvolvimento da sabedoria e aquisição de faculdades por meio da experiência. Era um privilégio, uma oportunidade muito singular que marcou um ponto de inflexão para muitas almas. Quer dizer, ao atingir aquela realeza do trono do faraó, muitas almas atingiram uma expansão de consciência e o seu karma realmente ganhou uma outra direção, né? E complementa aqui o mestre Polidorus. As realezas e aristocracias egípcias eram, né, ou foram, portanto, usadas pelas autoridades para levar as pessoas adiante. As escolas dos mistérios e o treinamento estavam completamente disponíveis. Adeptos e altos iniciados encarnaram-se no Egito por milhares de anos. E o grande trabalho de treinamento, iniciação, passagem, elevação, né? Isso aqui são alguns termos maçônicos, são graus maçônicos aqui, né? Iniciação, passagem, elevação, é uma linguagem maçônica que, devido ao mestre ser egípcio, ele usa muito a terminologia maçônica, né? Então, aperfeiçoamento que continuou sem interrupção ao longo de todo aquele tempo. Foi uma das maiores épocas do planeta e, por causa de seu valor, foi mantida por um período tão longo. Então, isso, meus irmãos, explica esse poder que mesmo hoje no Egito, só restando praticamente as pedras,
as pirâmides, aquelas tumbas, aquelas múmias lá, mas aquilo emana um poder, né? Que as pessoas fiquem encantadas só de ver um desenho de uma pirâmide, de entrar no museu, ver uma tumba, ver uma máscara mortuária lá do um Tutancâmon, que quando essa máscara foi levada para Nova York, né? Havia filas com milhares de pessoas na rua para ver, né? Tudo bem que são quilos e quilos de ouro, né? Uma coisa muito bonita, mas como é que uma civilização criou, meus irmãos, essa tecnologia espiritual, né? É muito triste de assistir aí esses canais aí, tipo o History Channel aí, que insistem em dizer que as pirâmides eram tumbas, né? Que os faraós construíram aquilo para serem as tumbas dos faraós. Meus irmãos, aquilo não é tumba de ninguém. Nunca foi encontrada uma única múmia dentro daquelas grandes pirâmides. Elas foram grandes máquinas iniciáticas que usavam a própria energia do planeta para concentrar e expandir a consciência das pessoas. E ali os mestres se encarnaram ali por muitas, muitas e muitas vidas, né? Alguns deles aí, alguns teósofos deixaram escapar quem foram, né? Clara Code, por exemplo, escreveu que Ramsés II foi uma encarnação do mestre Moria, ou o próprio Joffre Hodgson, aí nesse livro, ele diz que o pai de Tutancâmon foi uma encarnação, né, o Amenófis III, né, que começou a construir lá o Templo de Karnak, né? Ele era a encarnação do mestre Kuthumi, ou seja, esses mestres que nós conhecemos hoje em dia por esses nomes de Moria, Kuthumi, né, e outros aí, o próprio Polidorus aí, o Geoffrey Hodgson diz que ele foi o faraó Kefren, né? Então, esses tronos dos faraós, meus irmãos, é, é, a cultura, o governo egípcio era voltado para a espiritualidade. É essa que é a diferença para esses governos que nós temos hoje em dia, que são pessoas que governam para a matéria, governam muitas vezes até para se locupletar. Nós não temos, não somos governados por almas superiores, nós somos governados praticamente por profanos que têm poder aí, mas não fazem nada pelas almas imortais das pessoas, diferentemente do Egito, onde o governo, onde a arte, onde a literatura, onde a arquitetura daqueles grandes monumentos visavam, né, o desenvolvimento da espiritualidade. E o mestre aqui ainda complementa o seguinte, né? Essa época do Egito foi muito grande, foi muito boa, mas ele diz o seguinte: outra época similar deve ser iniciada em breve, quando o mundo se estabelecer depois da guerra, caso a humanidade venha a estabelecer uma corte mundial eficiente. A fundação da Sociedade Teosófica original e a escrita dos primeiros livros teosóficos foi o primeiro passo. Ou seja, os mestres querem um retorno de um governo espiritualizado, um governo é, que realmente ajude as pessoas a evoluírem, não só para terem condições materiais, mas para terem condições espirituais de evolução. E quais são os pré-requisitos, meus irmãos? Até perguntaram para o próprio Joffre Hodgson, não aí nesse livro, mas em outro lugar, por que que os mestres não vêm governar o mundo? Por que que eles não aparecem, não dão as caras, nos candidatos a prefeito, a presidente? Por que que eles não estão lá dirigindo a ONU e tudo mais? É porque não há condições, meus irmãos, porque o mundo ainda é pautado pela violência.
Como é que. E vocês podem ver pela própria história, toda vez que aparece um instrutor desse calibre aqui que nós estamos falando, infelizmente as forças profanas, as forças realmente do mal, que na verdade é o egoísmo que ainda dirige os seres humanos, elas vão se movimentam para destruir esses instrutores. Nós vimos isso com o Mestre Jesus, foi destruído pelo povo hebreu. Nós vimos isso com o Senhor Buda, foi rejeitado pelos hindus de tantos milênios de sabedoria. Os hindus não aceitaram o Senhor Buda. Hoje na Índia só tem 2% de budista, né? Vejam bem, só esses dois exemplos, não vou nem ficar citando tantos e quantos instrutores foram perseguidos, destruídos, meus irmãos. Então, enquanto, meus irmãos, a violência, a guerra, né, que a gente vê que está no mundo hoje, nesse instante há países sendo bombardeados, populações sendo bombardeadas à cata de desafetos de um país como o outro, uma Rússia invadindo uma Ucrânia, aliás, destruindo lá até as cercanias da própria região onde a Madame Blavatsky nasceu, né? Ou essa coisa horrorosa aí que está acontecendo, Israel bombardeando sistematicamente a população lá da faixa de Gaza, já matou mais de 30 mil pessoas com bombas, usa a maior tecnologia do mundo, são jatos que guiam bombas com laser, com satélite para matar pessoas no chão. Não tem coragem nem de ir lá com os armamentos e procurar o, aqueles que eles querem prender ou querem matar, não, vai com um avião com a bomba de 500 quilos, guiada por GPS, por laser, por satélite, e jogam no chão aonde estão civis e matam as pessoas, mas enquanto o mundo for desse jeito, meus irmãos, não dá para ele ser guiado por adeptos, por Mahatmas. Não adianta a gente pedir, a gente orar, porque eles têm realmente um discernimento que o mundo não está preparado para esse tipo de governo, né? E vai além aqui, ele fala da sociedade teosófica. A sociedade teosófica é uma organização da maior importância, porque ela é um instrumento formado e usado pelos mestres para reintroduzir gradualmente a sabedoria oculta no mundo e pavimentar o caminho para o reestabelecimento dos antigos mistérios. E planos de longo alcance foram desenvolvidos antes e durante a fundação, né, da Sociedade Teosófica, e todos os principais trabalhadores teosóficos são agentes importantes para a sua realização. Na verdade, todos os trabalhadores que demonstraram algum valor estão participando de um tremendo trabalho voltado para a iluminação e aceleração espiritual do homem, né? Então, a fraternidade dos mestres, a fraternidade branca, quer apressar a libertação da humanidade do karma produzido pela crueldade que gera dor. Eles querem retirar o mais rapidamente possível a maior parte da humanidade para fora das limitações e dos males de manas inferior, levando para a liberdade, a bondade, a beneficência da mente superior. É o trabalho desse período. Felizes são aqueles MST, né, ou seja, os membros da Sociedade Teosófica, que percebem isso e se entregam a esse grandioso trabalho, pois eles terão uma grande recompensa. Mostre tudo isso aos membros
e desperte-os para uma participação mais plena, mais ativa, mais inteligente, mais altruísta nas atividades da sociedade. É fogo, né? Zelo direcionado com inteligência, devoção sem egoísmo e esforço incansável. Essas são as qualidades que elevam o indivíduo e que, ao mesmo tempo, asseguram o progresso da organização. Ou seja, os dois adeptos que pediram para que Blavatsky fundasse a Sociedade Teosófica, pelo menos do lado do Oriente, que foram o mestre Mori e o mestre Kuthumi, e também os mestres egípcios que apoiaram Olcott e Blavatsky lá em Nova York, eles tinham, meus irmãos, uma visão muito clara que isso é a reintrodução dos conceitos, dos mistérios que vão levar ao ressurgimento da tradição verdadeira, espiritual, iniciática no mundo. A sociedade teosófica não foi criada em vão, apesar dela ser pequena, a influência da literatura dela foi enorme, meus irmãos. Realmente mudou os paradigmas, introduziu no pensamento ocidental as ideias do karma, do dharma, da reencarnação, e a própria existência dos adeptos, né? Pelo menos esses mestres sérios que nós estamos falando aqui. Tudo isso é fruto do trabalho teosófico e cada membro da sociedade teosófica, por menor que seja a sua linha de influência, desde ser só membro e pagar anuidade, até aqueles que dão palestras, até aqueles que são dirigentes, aqueles que editam livros, que se comunicam aí, ou que nem eu, que fazem sites para divulgar palestras, livros, né? Todas essas pessoas, todos nós estamos trabalhando para um projeto maior, um projeto que está lá, voltado realmente para o futuro, né? Então eu vou ir só até aqui essa instrução, obviamente que haveriam muitas outras, né, para a gente ler, comentar com vocês, que eu recomendo muitíssimo que vocês vão realmente até o Diário Oculto do Geoffrey Hodgson e leiam, porque é um livro muito fácil de ler, porque praticamente cada página é um capítulo, é uma entrada do diário dele, né? Então, essa de setembro de 1944, quando começa a instrução do mestre Polidorus para o Geoffrey Hodgson, ele diz, né? Você está sendo solicitado a realizar um trabalho especial. Comece a preparar medidas para alcançar os vários objetivos da ST, ou Sociedade Teosófica, né? Esses, como você está ciente, são os seguintes: espalhar a religião sabedoria por toda a terra, né? É a visão que o mestre tem do trabalho da Sociedade Teosófica. Em segundo lugar, restaurar os antigos mistérios para a orientação dos que buscam a senda. Em terceiro lugar, influenciar as mentes dos líderes e dos principais agentes nas áreas da religião, economia, educação, política, ciência e nas artes. Cada um desses deve ser considerado separadamente e planos formulados. Os principais meios são contatos pessoais por teósofos autorizados, palestras e artigos. Levar as pesquisas acadêmicas americanas sobre o sexto sentido mais adiante e formar a lógica e o modo de desenvolvimento deste poder, ou seja, a intuição, e especialmente as salvaguardas essenciais nesse desenvolvimento. Seguir o conselho de não abandonar o estudo comparado das religiões, mostrando que a religião sabedoria sempre existiu na Terra.
Então, meus irmãos, é essa visão realmente que os Mahatmas têm do trabalho teosófico, né? Ou seja, que a sociedade teosófica e as organizações que nasceram dela, né? Porque muitas sociedades teosóficas saíram da sociedade teosófica original, né? E num determinado momento lá nos Estados Unidos existiram mais de 30 sociedades teosóficas diferentes, que sem conexão com a Sociedade Teosófica Internacional da Índia. E depois, hoje se contabilizam mais de 200 organizações que a gente podia fazer uma árvore genealógica que nasce lá com Blavatsky, Olcott, aqueles membros do 17 de novembro de 1875. Tudo isso se expandiu, meus irmãos, mas a Geoffrey Hodgson foi dado, foi encomendada a ele uma missão, meus irmãos, de deixar bem claro na mente dos teosofistas que também um outro objetivo oculto que existe na sociedade teosófica é manter e restaurar os antigos mistérios, que as diversas organizações ocultas que foram fundadas dentro da sociedade teosófica, são chamados movimentos paralelos, cada um deles mantém uma tradição oculta, né? Madame Blavatsky fundou a escola esotérica que liga as pessoas com os mestres. Depois nós tivemos a conexão dos teosofistas com a franco-maçonaria, e franco-maçonaria mista, que recebe homens e mulheres em pé de igualdade. Então, isso ligou a teosofia com os mestres egípcios de uma forma definitiva. Também, a escola esotérica também liga a teosofia com a tradição da Raja Yoga, né? Depois, Leadbeater, Hodgson, o Edgar Hood e grandes teósofos ligaram a teosofia com a tradição cristã através da Igreja Católica Liberal. Então, só essas três linhas aí, meus irmãos, conectaram a sociedade teosófica com a força oculta desse planeta. Então, o Diário do Geoffrey Hodgson é a demonstração da força dessas tradições e como que ele trabalhou sistematicamente durante 6 décadas para realmente trazer essa conexão, meus irmãos, para todos aqueles que realmente buscaram esse trabalho. Então eu vou parar por aqui, porque eu sei que vocês podem ter comentários, vocês podem ter perguntas para fazer, e eu agradeço muitíssimo a paciência de vocês, e uma vez mais recomendo, procurem o livro A Luz do Santuário, que ele realmente vai trazer para vocês uma série de insights. Se não for lá o PDF que está no meu site, que eu posso até mandar aqui no chat aqui do grupo agora, se vocês quiserem, procurem também a versão impressa do livro, porque como o próprio Geoffrey Hodgson disse, a esposa do Geoffrey Hodgson disse, esse livro é a continuação das cartas dos Mahatmas. Então, vou parar por aqui, meus irmãos. Muito obrigado. Namastê.